se ele iria ou não ceder ao Moraes, né? Então nem isso deu certo. Nem isso ele conseguiu. Mas enfim, faz parte, né? O jogo político é assim mesmo. Estamos aqui com uma dificuldade, porque eu tô sem luz, porque acabou a luz de casa. Então estou na iluminação natural. Então, pessoal, aí não fique chateado comigo aqui por causa disso. E estamos vendo aqui o chat na tela, tá? Eu estou vendo aqui as mensagens, tá tudo certinho. Mas o Rumble está tendo um prejuízo muito grande. Ele estava fazendo um plano onde nós iríamos participar de 30 horas de live durante 30 dias e depois iríamos assinar o Rumble Premium para nós podermos monetizar a nossa live e termos mais coisas no nosso canal. Infelizmente não deu certo, porque o Alexandre de Moraes foi lá e pau, arrebentou com o Rumble, né? Inclusive ele deu 48 horas e acabou fazendo com 24 horas. Foram 32 páginas de exigência. Vocês têm noção o que são 32 páginas de exigência para que ele pudesse liberar o Rumble no Brasil? Mas, diante da carta aberta ao público, aberta aos brasileiros, carta aberta aos brasileiros, o CEO do Rumble disse que não iria recuar e que nos vemos nos tribunais. O cara foi para cima, né? Então, por causa disso, a plataforma ela não transmite mais nem live, ela não transmite mais nada. Antigamente, conseguíamos transmitir a live do Rumble porque não houve um bloqueio judicial. O Rumble saiu do Brasil para não fazer, não ter as exigências do Moraes, para não atender as exigências do Moraes. O que aconteceu com o Rumble foi uma questão muito de cunho de vingança. Por quê? Porque quando o Rumble voltou ao Brasil, quem avisou isso foi o Alan dos Santos. O Alan dos Santos avisou que o Rumble estava de volta. E também o Paulo Figueiredo. Assim que o Moraes soube que o Rumble estava de volta e que o Paulo Figueiredo tinha pedido para o CEO do Rumble reabrir no Brasil, foi o pontapé para ele se vingar. Aí foi uma conjuntura que fez com que o Rumble caísse no Brasil. Foi o processo que realmente o Rumble e o Donald Trump processaram o Alexandre de Moraes e a carta aberta aos brasileiros. Então essas duas coisas fizeram com que Moraes retalhasse e exigisse valores astronômicos do Rumble e 32 páginas de exigência. Como ele viu que o cara não ia atender as ordens dele, que seria entregar, agora voltou a luz, iria entregar o Alan dos Santos, né? Já que ele não iria, o CEO do Rumble não iria entregar os dados do Alan dos Santos, aí o bicho pegou, né? Enfim, foi o que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu com o Rumble, foi uma briga política. E por que o Rumble fez isso? Por que o Rumble processou? Primeiro que ele está tomando prejuízo desgraçado, né? São mais de um ano do Rumble sem poder fechar negócios no Brasil. Existe um custo para manter tudo funcionando. Então ele não consegue fechar parcerias.
nós estávamos tendo monetização de empresas norte-americanas. Então tinha lá os anunciantes norte-americanos passando nos nossos vídeos. Mas eles estavam buscando fechar com empresas grandes no Brasil, para que nós pudéssemos ter a monetização necessária e, claro, o Rumble ganhar a parte deles. Entretanto, isso foi por água abaixo, né? E ele só perdendo dinheiro. Por isso que ele processou. Muito porque o Alexandre de Moraes, por causa de um perfil, que era do Alan dos Santos, ele se vingou. Aliás, quando o Alan dos Santos falou para acessar o Rumble, ele falou do Locals, que é uma das partes do Rumble. Como é que é feito o Rumble? O Rumble ele tem um perfil principal, que você pode jogar os vídeos lá. Geralmente todos os vídeos vão para o perfil principal, que é o ID. E depois você cria canais separando os temas. Então, se você for olhar lá, Monarquia Livre tudo junto, lá no Rumble, você iria ter acesso a todos os vídeos que nós colocamos em todos os nossos canais. E aí você tem o canal, cada canal tem, a gente podia separar para o assunto. O que eu gostaria que tivesse no canal do Monarquia Livre? Esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo. Quando a gente postava, a gente já marcava ali o vídeo para onde queria. Então caía no canal principal e caía também no canal. Aí tinha também doações pelo Locals, que é um sistema onde você podia assinar mensal ou qualquer valor diário ou várias doações no dia. E o Alan dos Santos estava recebendo muitas doações e acredito que eu não mexi muito na parte do Locals, que tinha ali para liberar material exclusivo. Ele deve ter botado aulas, um monte de coisa ali, então ele estava ganhando dinheiro. Aí o Alexandre de Moraes soube e retalhou. Foi isso que aconteceu. Porque ele quer ferrar com o Alan dos Santos. Então não foi nem por causa do Monark. A primeira vez que o Rumble ele saiu do ar foi por ordem do CEO do Rumble, não do Alexandre de Moraes, porque ele não queria entregar os dados do Monark. Aí o Alexandre de Moraes, ele liberou os perfis do Monark. Por quê? O nazismo, que não foi isso que ele fez, o Alexandre de Moraes também deu uma pensada e falou, esse moleque aí, ele não é da política, é que acabou ali falando coisa que não deve, tal. Ele poderia ter voltado mais cedo, o Monark, só que o Monark ficou xingando o Alexandre de Moraes, né? E depois o Moraes liberou ele por causa dessa visita da OEA no país. Aliás, no órgão ali de liberdade lá dos Estados Unidos. Eu não sei como é que chama aquilo. Então, é isso que aconteceu. Acabou liberando o perfil do Monark. E aí, o Paulo Figueiredo se comunicou com o ministro, quer dizer, com o CEO do Rumble, dizendo, olha, não tem jeito de você trazer de volta a plataforma, porque o Monark liberaram lá o perfil dele. Aí, o CEO do Rumble voltou, achando que tá tudo certo. E no fim,
recebeu ali um e-mail com 32 páginas de exigência para continuar operando no país. Foi aí que ele não aceitou. Foi aí que ele não aceitou, porque o Moraes, ele viu que estava retornando com o Alan dos Santos. Pô, peraí. Essa é praticamente a naturalidade, assim dizer. Só que o Moraes tentou fazer um bloqueio mundial, inclusive nos Estados Unidos, de várias pessoas, era mais ou menos mais de 100 pessoas, mais de 100 perfis, e aí mexeu com o quê? Mexeu com as plataformas, mexeu com o lucro, mexeu com a liberdade, mexeu com um monte de coisa. E por isso, pessoal, que acabou virando um processo. E esse valor do processo vai ser muito alto. Não vai ser algo viável para o Moraes pagar. Porque além de poder sofrer sanções bancárias, sanções econômicas e financeiras, ele ainda deve tomar uma bela de uma multa, né? Porque ele tentou calar cidadãos americanos. Foi isso que aconteceu. E agora, quanto cada empresa vai cobrar do Trump, quer dizer, do Alexandre de Moraes, deve ser uma exorbitância. Devemos lembrar que todos os processos nos Estados Unidos, a indenização é pesadíssima. Não é pouquinha coisa que nem aqui, não. Lá, de repente, nunca se sabe, eles podem multar Moraes por $1 bilhão, por exemplo. Praticamente, eles inviabilizam completamente Moraes. E aí tem outro porém, que é mais preocupante para o Moraes, que é as punições colaterais. O que seria isso? Ele ser punido e todos os familiares e pessoas que fizerem qualquer coisa com contas do Moraes. Ou seja, tem gente que falou pejorativamente que o ministro como se fosse um leproso. Então as pessoas não chegam perto, as pessoas não fazem negócio, as pessoas não se envolvem com ele, porque a justiça americana e os americanos vão ficar de olho. Ah, aquele ali tem negócio com Moraes, tem ligação com Moraes, tem alguma coisa com Moraes. Já bate a petição para o juiz e fala, olha, sanção naquele também. Ele está negociando com o Moraes. E é isso que está em jogo. Agora, o Moraes poderia recuar? Poderia recuar. Mas ele não vai recuar. Por que não vai recuar? Porque, segundo analistas, ele não tem como recuar. Se ele recuar, ele vai preso. Se ele recuar, ele vai ter muitos prejuízos. Então ele está fazendo tudo ou nada. Ele está jogando todas as cartas que ele tem na manga. Por isso que ele não vai recuar. É como se fosse o kamikaze do sistema. Agora, a atitude dele em guerrear com empresas, principalmente tentando calar, isso tem um preço. E isso também pode fazer com que aliados dele possam traí-lo. Acontece muita traição. Você acha que a queda de Adolf Hitler, a queda de vários poderosos no mundo, não teve traições? Claro que teve. Todo o império caiu com traição, né? Então, essa é a questão. Toda a traição, todo o totalitarismo tem traição. Então, nós estamos vendo
uma situação bastante complicada para Moraes. Inclusive, isso compromete e isso potencializa a propaganda da direita, uma propaganda positiva da direita defendendo a liberdade. E isso, para o americano, é excelente. É algo muito bom. É algo muito louvável. Qualquer tipo de defesa à liberdade. Está dando palanque para o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e outras pessoas a trazerem muito mais explicações do que seria um governo de direita, do que seria uma direita. Está dando espaço, está dando. Ele está ganhando projeção, ele está ganhando muitas coisas. O Eduardo Bolsonaro, do jeito que está indo, você quer que eu fale o que pode acontecer? Ele pode virar o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Por que ele pode ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro? Porque o Eduardo, ele é muito mais refinado. Eu vejo ele mais inteligente do que o pai. Eu vejo ele muito mais preparado. O pai dele, ele entrou na política porque não teve outra alternativa. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele vem de uma preparação bastante grande desde o berço. E por isso que ele fala super bem o inglês. Ter um presidente que sabe se comunicar de uma forma fluida, com certeza isso favorece muito o Brasil. Então, eu não descarto não ser a Michele Bolsonaro, caso o Bolsonaro seja preso ou impedido realmente, mas sim o Eduardo Bolsonaro. Eu vejo o Eduardo Bolsonaro como uma ótima opção para as eleições, para as eleições agora. E ele tendo um vice popular, vai ajudar muito ele. Um vice aí de ótima qualidade e que o povo gosta, certamente vai agregar. Então eu vejo muito que as eleições no ano que vem possa se ter uma coisa surpreendente, e o Eduardo Bolsonaro sendo candidato. E ele ganha. E ele vai ganhar porque ele é o sucessor direto do pai dele. Com certeza ele tem totais condições de se tornar presidente do Brasil. Porque existe algumas conjunturas que arrebenta com o Lula e que não tem como o Lula reverter. Uma foi o Pix. O Pix realmente trouxe uma situação de quebra de confiança e de mexer no que é sagrado para o nordestino e o nortista, que é uma renda extra, que é um ganho acima do oficial, que ele ganha fazendo negócios informais. Então essa questão da informalidade acaba com certeza mexendo com o brio do nordestino. Por isso aquela reação popular. Então houve essa deterioração de 5 pontos, que é uma vantagem verdadeira mesmo. Bolsonaro está a 5 pontos do Lula. 5% do Lula ele tem a mais de votos. Isso é líquido e certo, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Porque no primeiro turno de 2022, ele tinha apenas menos de 1%. E lá o Lula vinha como o cara que respeita a pandemia, o cara que é injustiçado, o cara que poderia voltar
com um espírito muito mais republicano, de bem-estar para a população. Então, ele tinha um discurso muito bom, que embora ele tenha sido ajudado com o dinheiro dos Estados Unidos e com muitas restrições à candidatura Bolsonaro, o Lula, ele tinha na população um apoio, assim dizer, não entrando nas ruas, mas nas urnas. Agora mudou. Agora, com a máquina pública, ele aumentou os juros, ele não baixou os custos do governo, gastou a rodo, colocou o sigilo de 100 anos e por aí vai. E isso trouxe um desgaste natural e inquestionável. Então, o Bolsonaro, o que ele apoiar, vai ganhar. As pessoas podem ter certeza que em 2026 o Lula não vai vencer, porque ele se deteriorou. E aí vem uma onda muito pior, que isso arrasa, que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, além de não ser popular, ele não é popular, ele não foi eleito pelo povo, ele foi indicado pelo Lula, ministro do Lula, né? Aliás, o Moraes foi do Temer, né? Foi do Temer, desculpa a falha. Mas, fazendo um jogo político para o Lula, né? Para o Lula, com certeza isso vai queimar a imagem de um governo que poderia distribuir amor e está distribuindo ódio. Então você tem aí o efeito Moraes, que é devastador, o efeito que vai desgastando a cada momento a imagem do governo como sendo um governo perigoso e temerário para a população, que se tiver mais poder vai taxar, vai fiscalizar, vai restringir, e isso já está entranhado. E o Moraes está aumentando essa percepção de que o governo Lula, mais o governo Lula, seria prejudicial para qualquer pessoa. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser traído. Não tem a menor dúvida disso. Dentro de uma, podemos dizer, dentro de uma conjuntura republicana. As pessoas perguntaram, mas teve um monte de erros do governo Bolsonaro, principalmente o negócio da Lava Jato, babá. Muita gente me questionou lá no TikTok a respeito de algumas coisas que as pessoas viram como incorretas ou acordos, como foi aí do presidente para a eleição do Alcolumbre. Só que eu falei pro pessoal, olha, um cara sem apoio, ele não governa. Um cara sem apoio não tem condição, não tem a menor condição dele governar e dele se manter vivo ou integralmente saudável. Porque o Bolsonaro está sendo torturado psicologicamente. É uma coisa muito pesada o que está acontecendo com ele. Além de tomar a famosa facada, e depois ele faz um governo maravilhoso, onde ele cortou custos, cortou gastos, ajudou o povo com a Bolsa, o Auxílio Brasil, ajudou o povo com pacotes para o empresariado manter as pessoas trabalhando. Ele praticamente ele sentiu na carne o que Jesus Cristo sentiu quando o povo disse, Barrabás, eu quero Barrabás e não quero Jesus. Jesus Cristo é um farsante. Aí vocês sabem de toda a história bíblica. O povo escolheu Barrabás. Assim como Trump sentiu essa dor ao ver
o Biden ganhando nos Estados Unidos. E a mesma dor, essa dor é como se fosse uma dor de ingratidão. Ele sentiu a dor da ingratidão, ele sentiu várias dores, o Bolsonaro, inclusive essa tortura, porque o Lula ele não foi torturado, o Lula ele foi julgado e foi condenado por crime que dentro de uma outra situação ao qual Bolsonaro não era presidente. Bolsonaro não era presidente do Brasil quando o Lula foi condenado. E depois Bolsonaro ganhou e acabou um erro estratégico muito grande colocado o ministro lá, como ministro Sérgio Moro. Na época eu falei, isso é um erro. Eu não concordei na época. O Moro tem que ficar como juiz, ele não tem que ser político. Só que o Moro, quando ele se candidatou, quando ele se dispôs a aceitar, aliás, ele não imaginava de que aceitando iriam usar contra ele aquela missão que foi dada. Ele não esperava que aquilo se virasse contra ele, como se virou. Porque na cabeça dele, ele poderia fazer um ótimo trabalho no Ministério da Justiça e avançar com o combate ao crime. Ele imaginou que ele pudesse ter feito um trabalho excelente. Entretanto, teve ali um certo ruído com o Bolsonaro e também a interpretação que ele era um juiz de suspeição. Porque ficou aquela sensação de que o Moro botou o Lula na cadeia para ganhar um cargo político numa nova eleição. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Mas a oposição usou muito bem esse argumento para derrubar e tirar o Sérgio Moro de circulação. Eles foram muito oportunistas e muito perfeitos na sua tática de queimar o ministro. E queimou. E então, vários erros de estratégia, várias tomadas de decisões que contribuíram também para o não aproveitamento de Bolsonaro, pelo menos pelo que ele fez de positivo, várias obras com a ajuda do Exército Brasileiro, diminuindo os custos dos projetos, entre outras coisas, que foi realmente muito, muito bom para o Brasil. O Exército realmente sabe trabalhar e sabe fazer as coisas muito bem feitas. Então, infelizmente, todo aquele esforço de melhorar a vida da população, de cortar custos e baixar os impostos, e depois corrigir a tabela do imposto de renda, foi interrompido por dinheiro vindo lá dos Estados Unidos, um ministro completamente revoltado e magoado. Você vê que o Moraes, ele é completamente, como se ele fosse traumatizado, aliás, né? Então isso daí pesou muito. Então, de uma certa forma, nós tivemos vendo atrapalhar, né? Foi atrapalhado aí essa evolução do Brasil, onde o Brasil tinha superávit, tanto federal, municipal e estadual. Que o Brasil poderia estar crescendo aí esse ano 8, 10%, com uma taxa de inflação quase zero. Até mesmo uma deflação e até mesmo uma queda dos juros para cerca de 1, 2%. Esse era o caminho natural do Brasil, mas foi interrompido por uma eleição muito oportunista, muito esperta do Lula e seus colaboradores,
e no fim tudo foi para a ruína, né? Então a situação do Bolsonaro não é ruim, porque quando for realmente decidido o destino dele, ele vai ficar muito pouco tempo preso. Por quê? Porque certamente o novo presidente vai dar anistia a ele. Ele vai ficar muito pouco tempo preso. Vão estender isso até o último limite. Vamos supor que ele fique lá 30, 40 dias, 90 dias preso na Polícia Federal, como Lula ficou, com todos o conforto, como se fosse umas férias, e depois ele volta. Mas aí ele volta como salvador. Ele vai voltar como uma pessoa que também sofreu injustiça e que ele realmente não cometeu nenhum crime. E aí nós iremos ver realmente uma nova, um novo governo que pode ser tanto dele quanto do filho dele ou da esposa dele. Eu aposto as minhas fichas pelo que eu vi, pelo que eu estou sentindo. O Eduardo Bolsonaro é a pessoa mais indicada para ser o presidente do Brasil em 2026, porque pelo preparo dele, por ele, a gente vê que ele não é um cara revoltado, você vê que ele consegue se sair muito bem das entrevistas, ele é um cara tranquilo, a gente pensa assim, que esse cara aí alto, aí, o Eduardo, deve ser um cara carrasco, deve ser um cara muito parecido com o pai. Não, ele é completamente diferente e ele segue exatamente o que o pai dele prega. Então, eu vejo que ele será... Porque o que ele está fazendo, o que ele está se comunicando lá nos Estados Unidos, pessoal, o inglês dele é perfeito, ele tem realmente... É como se ele fosse um americano. Então, quando a pessoa ela tem uma capacidade de se comunicar, o mundo consegue falar com ele de uma forma tranquila e fácil. Ele consegue entender, ele consegue colocar na cabeça de qualquer líder mundial a verdadeira coisa que tem que ser colocada, e o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro vai receber uma tradução, vai receber, ele vai muito no básico e não aprofunda. E no caso do Eduardo, ele é muito mais preparado, que ele tem muito mais eu acho que mais escolaridade, né, mais tudo, né? Então eu vejo que ele está preparado, sim, ele está bem preparado, e esse governo aí, bananinha, né, que ele falou, o Paulo Ferraz, isso daí dá um ibope, esse apelido traz uma empatia, você não tem noção. A pessoa chama, o bananinha, não sei o que lá, isso dá ibope. A gente sabe que o povo brasileiro, o povo irreverente, e isso vem positivamente para o Eduardo Bolsonaro, né? Então, de uma certa forma, eu vejo com certeza que nós teremos uma nova ideologia política o ano que vem, e com certeza aí o Moraes dando tiro no pé. E no fim, o que vai acontecer? Vai haver impeachment do Moraes. Se não for por causa de problemas nos Estados Unidos, vai ser mais para frente, com o novo Congresso Nacional sendo completamente bolsonarista. Aí não vai ter como não ter impeachment do Moraes e outros ministros. E aquela velha questão, vamos analisar friamente, Bolsonaro preso ou Bolsonaro não preso, né? Qual seria o pior para o PT? Se prender Bolsonaro, ele vira Marte.
Se prender Bolsonaro, todo mundo vai para a rua, vai muito mais gente na rua do que o imaginado. A imprensa não vai conseguir tampar, porque as pessoas vão com muito mais força, vão ficar cada vez mais nas ruas, vão querer cada vez mais se mobilizar. E o Bolsonaro fora, ele continua crescendo. Mas ele preso, ele é muito mais mito do que ele não preso. Então, prenderem ele é um tiro no pé. Porque, pessoal, as pessoas do Brasil não são pessoas malvadas, maldosas, como esse Paulo Ferraz aí, que é uma pessoa maldosa que vive de pensamentos como é que chama? Aquela famosa... ele que é esse Paulo Ferraz, ele quer que todo mundo se cale, que o Lula impere, que o Lula bote todo mundo para comer lixo. É isso que o Paulo Ferraz quer. Quer que todo mundo coma lixo, quer que todo mundo baixe a orelha para qualquer opinião, das mais esdrúxulas possível. Esse tipo de pessoa, de cidadão, ele é uma pessoa que não tem realmente uma vida de qualidade, ele é uma pessoa que é rejeitada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, é rejeitado por um monte de gente, é uma pessoa completamente desprovida de qualquer qualidade de trabalho, de tudo. Aí o que acontece? O cara, para ele o caos, para essas pessoas o caos é a melhor coisa. Porque o egoísmo chega a tanto que aí o que acontece? Tem muita gente que ele não quer que o outro tenha, porque ele não tem e não quer que o outro tenha. É o fator mais egoísta que tem. Se você olhar biblicamente, se você olhar biblicamente, ou mesmo, vamos pegar a doutrina espírita, né? O umbral tá cheio de Paulos Ferraz, tá cheio desse pessoal da esquerda. Sabe por quê que tá todo mundo no umbral? Se for levar a ferro e fogo a doutrina espírita, porque são pessoas que são egoístas. Eles não amam ninguém, nem a eles. Então eles acabam ficando no umbral, se você for pensar bem assim. E o diabo, ele não gosta. Vamos analisar aí Deus, Jesus e Maria. Vamos supor que Jesus estivesse na sua frente, Maria estivesse na sua frente e todos eles estivessem na sua frente. E você pregasse a tortura, você pregasse a censura, você pregasse o ódio, a vingança. Você acha que Deus, Jesus e Maria vão querer estar perto de pessoas assim? Não. Quem vai estar perto deles são pessoas demoníacas, são demônios. Não será Deus, Jesus e Maria. Por quê? Porque eles vão querer que os irmãos tenham piedade um do outro, que você tenha piedade contra o seu adversário, que tenha sentimentos nobres. Como a pessoa não tem sentimentos nobres, como é a esquerda em si, a esquerda não tem sentimentos nobres, tanto que a esquerda já matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo. Deus, Jesus e Maria não vão querer estar perto desse tipo de gente. Esse tipo de gente vai estar onde? Ou vai estar no umbral, segundo a doutrina espírita, ou vai estar no inferno. Porque são pessoas que têm ódio dentro do coração. Elas têm uma frustração. Isso aí vem desde a infância, vem de abusos, vem de rejeição. Esse tipo de coisa que vai destruindo dentro da pessoa, isso daí é tendência a ir para esse tipo de lugar. E não para ficar junto de Deus, Jesus e Maria, que tem outro pensamento. Então é o que acontece com Moraes. Moraes poderia ser uma pessoa que pudesse relevar, soltar o pessoal do dia 8 de janeiro. Ele poderia recuar,
totalmente. Ele poderia fazer um discurso de pedindo perdão. Ele poderia. Se ele fosse uma pessoa de Deus, com certeza ele retroagiria, ele iria ser humilhado, mas ele iria se arrepender. Porque quando você está no auge do poder, se você se arrepender, o arrependimento ele é muito forte. Você poder não apertar o gatilho contra o seu inimigo, isso daí é de uma pureza muito grande. Então, como Moraes não vai fazer isso, ele está disposto a ir realmente para o inferno, literalmente, porque é onde ele vai parar, como todos os ditadores vão parar, isso não tem a menor dúvida. Isso é 1 mais 1 é 2, que ele estará no umbral ou no inferno. Então ele vai até o final. Ele vai até o final e quem derrubar, derrubou. Né? Então essa é a questão. Então nós, com certeza, veremos aí o Moraes sendo traído, porque esse tipo de gente, ele acaba sendo traído. Não tem jeito, é o destino. Entendeu? É o destino da pessoa ser traída. Ela não tem gente que gosta dela ao lado dela. Ninguém gosta dela, nem a mulher, nem os filhos, nem ninguém. Uma pessoa que tem ódio, que tem rancor, que tem esse tipo de coisa no coração, ela está em volta de espíritos, de demônios, que eles vão tormentando a pessoa. Você acha que o cara dorme? Você acha que um cara desse não dorme? Você acha que esse cara tem uma vida feliz? Não tem uma vida feliz. Esse cara não é amado por ninguém. Esse cara, onde vai, ele é hostilizado. Ele acabou ficando com uma rejeição tão forte, com um sentimento de ser um cara tão duro, tão insensível, que ele não tem mais paz. Então ele tem que viajar para onde? Para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos ele não vai mais. Acabou a brincadeira dele nos Estados Unidos, ele não vai mais. E no dia, se realmente ele for congelado o patrimônio dele, ele não sai mais do Brasil. Ele não vai ter como sair do Brasil. E o Bolsonaro preso, como eu falei para vocês, dá uma vantagem muito grande para o Bolsonaro. Porque aí ele passa a ser injustiçado e coitado. E ele, pela data do julgamento e pelas coisas que podem ainda retardar o julgamento dele, ele vai ficar preso no máximo 30 dias, 45 dias, 60 dias, e dentro da onde ele for preso, que não vai ser em prisão, porque o presidente da República, ele não fica em presídios. Existem protocolos e existe. Porque numa situação dessa, o Lula iria para uma papuda. Mas não, ele vai ficar preso dentro do quartel, porque ele é da reserva. Então, o Moraes não pode mandar ele para o presídio. Ele vai ter que ficar num quartel, ele vai ter que ficar num local. Ele vai ter que ficar num local onde está dentro dos padrões dele. Ele é um militar. Então ele vai ficar no quartel muito bem amparado, como está o Braga Neto. O Braga Neto está muito bem. O Braga Neto não fica preso, não. O Braga Neto fica tranquilo lá, não tem problema nenhum. Então, a tendência muito clara é que ele fique muito pouco tempo preso, e isso vai comover toda a população. E a população vai eleger quem ele quiser. Então, ele preso é um tiro no pé da esquerda. Então, se ele for preso, ele tá cagando e andando.
Bolsonaro tá cagando e andando. Ele não vai pra Papuda por causa que tem protocolos. Ele é um presidente da República. Ele é um ex-presidente. Ex-presidente da República não fica preso em Papuda. Entendeu? Então, esse tipo de gente aí não entende de lei, né? São pessoas que não entendem, não fica. Tanto que o Lula não ficou. Você sabe por que que não fica? Você sabe por que que pessoas como o Bolsonaro não fica em presídios? Porque sabem que se ele for preso em presídios, vai ter guerra civil. Isso provoca uma revolta tão grande em milhões de pessoas que não há como controlar, nem o exército controlaria. Então, quando se tem um líder da envergadura do Lula ou Bolsonaro, eles são tratados muito bem em uma prisão com todo conforto. Eles não vão ser humilhados, eles não vão ser... Não vai ter nada, chacota nem nada. E outra, tem os Estados Unidos também, né? E com certeza Donald Trump, se visse o Bolsonaro passando numa situação difícil, é claro que o Donald Trump reagiria, né? Isso é óbvio, né? Os Estados Unidos reagiria com retaliações econômicas fortíssimas. Iria o governo Lula levar o Brasil a uma situação da Venezuela. Seria algo tão... como eles podem fazer tão grande que ninguém iria manter um Bolsonaro numa papuda. Então, com certeza, jamais o Bolsonaro iria para um presídio e sofreria humilhações. Porque existe quem? É uma corrente de apoio, né? Uma corrente de apoio extremamente forte e que mostra, até mesmo nas pesquisas eleitorais, que a maior parte dos brasileiros já é Bolsonaro. Então, a cada dia, Bolsonaro ele se fortalece mais e você vai vendo que o Lula vai perder espaço. Quanto mais espaço o Lula perder, mais eles vão deixar de pensar em botar o Bolsonaro na cadeia. Quanto mais a população for às ruas e pedir liberdade para o pessoal do dia 8, quanto mais as pessoas forem às ruas pedir que o Bolsonaro seja liberto ou não seja preso, mais vai acabar com o governo Lula. Por quê? Porque é um simples fato, pessoal. Quem vai ser presidente do TSE em 2026 vai ser o André. O André. Vai ser lá o presidente, vai ser lá o ministro do Bolsonaro. E o cara é pastor. O cara que vai ser ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o André Mendonça, ele é pastor. E ele foi ministro do Bolsonaro, ele foi tudo do Bolsonaro. Ministro ou advogado Bolsonaro, é um dos dois. Eu não me recordo mais. Mas ele vai garantir que as eleições não serão fraudadas. Ele vai garantir que os votos dos brasileiros entrarão nas urnas e farão qualquer um, Bolsonaro ou qualquer aliado, eleito. Não vai ter mais o Moraes como presidente do TSE. A maioria do pessoal do TSE, a maioria é bolsonarista. O Bolsonaro poderia ficar elegível a hora que ele quiser. Então tem muita coisa. Que... E a Globo vai pular fora do barco. Você acha que a Globo vai ficar contra a população que paga, que tem audiência? Vocês já repararam como a Rede Globo está perdendo audiência? Uma das piores audiências da história da Globo.
E se a Globo ela não reverter esse quadro, ela vai perder muito mais para seus opositores. Por quê? Porque as pessoas não vão querer assistir a Globo. Ela vai perder muito dinheiro. Então, para ela, trair o Lula é uma mão na roda. É a melhor coisa. Ela pode chegar nos últimos 6 meses de 2026 e trair o Lula. E trair o Moraes. A imprensa, ela não fica ao lado de quem perde. Ela fica ao lado de quem ganha. Então, muita coisa vai acontecer. Então, não esquentem a cabeça se Bolsonaro for preso. É favorável a ele tudo. É favorável. É totalmente favorável. Sempre é favorável. E quanto mais as pessoas irem às ruas, mais afasta o perigo dele ser preso. Porque ele vai ficando mais popular. Mais gente vai atrás de pessoas, vai convencer. Muita gente do Nordeste agora se tornou contra Lula, por causa que o Lula tentou monitorar o dinheiro dessas pessoas. Essas pessoas não acreditam mais no Lula. As besteiras que o Lula fala, os gastos da Janja, o dinheiro que mais de 100 anos. Então, isso daí vai levar realmente à vitória do Bolsonaro. Coisa que não tinha. Coisa que não tinha em 2022. O que você tinha em 2022? Ainda o resquício de pandemia. O resquício de pandemia realmente é algo bastante sério. O que nós tínhamos em 2022? Tínhamos o dinheiro que o Biden estava colocando na campanha do Lula. Muito dinheiro aí o Westside. O Westside, que ele estava recebendo uma grana violenta indiretamente para a campanha dele. O ministro Alexandre de Moraes sendo o presidente do TSE. A Globo atacando o Bolsonaro radicalmente todos os dias. Ela pode ser comprada, basta um acordo, porque ele não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu, de romper com a imprensa. Então, tem muita... E as cagadas que o Lula está fazendo. Então, tudo isso a favor de quê? De uma virada histórica, como aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump, que poderia ir para a cadeia, agora ele é amado nos Estados Unidos. Ninguém mais fala nada do Donald Trump. Ele está fazendo absolutamente tudo que a população queria que ele fizesse. Donald Trump hoje, ele é unânime nos Estados Unidos. E ele era uma pessoa que, por causa da pandemia, talvez, ou por causa do jeito dele, ou por causa, sei lá, de uma desconfiança, o povo americano, ele, de uma certa forma, foi ingrato, né? Porque Trump estava fazendo tudo certo, estava crescendo a economia, estava tudo andando bem, e aí o Biden veio e colocou os americanos numa guerra que não era deles, gastando dinheiro dos impostos americanos, fazendo uma série de coisas que a população conservadora dos Estados Unidos abomina, que a grande maioria do povo americano é conservador, muito mais religioso que o brasileiro. Então, é uma conjuntura, pessoal, que vocês não fazem ideia. É uma conjuntura hoje completamente diferente do que foi as eleições de 2022. Eu estou tranquilo eu tenho certeza, estou super tranquilo que a esquerda não fica no poder em 2026. Eu estou super tranquilo. Eu não tenho, eu durmo tranquilo. Eu sei que as coisas vão se reverter. Agora, eu deixo aqui uma crítica à República.
A crítica de que cada um que entra no poder coloca a sua ideologia dentro do poder. Por que não uma monarquia parlamentarista, como tem na Inglaterra, na Bélgica, na Espanha, Austrália, Canadá, entre outros países prósperos? Por que não temos de volta a família imperial, a nova geração de príncipes, como Dom Rafael, Dona Maria Gabriela, Henry, Dona Leonora, outros tantos príncipes extremamente preparados e que com certeza iria trazer uma unidade maravilhosa para a nação brasileira. Então, no futuro teremos sim a monarquia de volta, mas isso daí é mais para lá, bem mais para lá. Você aceita? Não aceito Bolsonaro como meu único salvador. O que para mim é o único salvador é Maria. O segundo salvador que eu vejo, que é Maria e Jesus, né? E o segundo salvador que eu vejo é Dom Bertrand. E se o Dom Bertrand não estiver vivo quando a monarquia ser restaurada, Dom Rafael de Orleans e Bragança. Esse é o meu salvador. Dom Rafael é o meu salvador. Você quer um salvador do monarquista, do Marcos monarquista? Exatamente Dom Rafael de Orleans e Bragança. Ele é o salvador do Brasil. E quando Dom Rafael entrar no poder, com certeza vai reinar a paz. Vai reinar uma unidade nacional e com certeza com uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição liberal, para nunca mais nós termos essa sensação de aprisionamento e tirania. Então, é essa a nossa luta. É Dom Rafael de Orleans e Bragança voltando através de um plebiscito e uma nova Constituição para o Brasil. Essa é a nossa bandeira. A República a gente comenta aqui, mas eu não vejo nem Lula nem Bolsonaro o caminho para o Brasil. Eu não vejo absolutamente nada da República como algo positivo para o povo. Então, eu vejo outro nível de governança e outro nível de relações humanas entre os brasileiros. Eu não vejo essa divisão entre Lula e Bolsonaro numa monarquia parlamentarista. Eu vejo uma monarquia parlamentarista onde todos caminham num único objetivo, que é a prosperidade, a felicidade, a paz e a liberdade. É isso que eu vejo. É isso que esse canal trata. Esse canal ele não trata de endeusar nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém. Porque o sistema vai continuar mandando. O sistema ele vai continuar se aproveitando. Então, a minha luta não é... Eu tenho pena do Moraes, que o Moraes poderia ter sido um bom ministro, porque ele é professor, ele é um cara muito inteligente. Foi um desperdício que o Moraes está fazendo com a carreira dele. Ele poderia ter virado um dos melhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dia, quando eu cruzar com o Moraes, que um dia ele vai receber alguma coisa na heráldica e sodalística do Galdino Cochiaro, que todos acabam lá, né? Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal acabam sendo da sociedade heráldica. Se caso um dia o Alexandre de Moraes estiver livre, e eu encontrar e falar que você se jogou fora, você poderia ter sido um excelente de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi acabar se envolvendo politicamente com pessoas que não amam o nosso país. Se meteu numa enrascada de bobeira.
Você poderia ter tido um futuro melhor. E você poderia ter trazido o Brasil num patamar diferente. Eu falaria isso para Moraes, sem dúvida nenhuma. Se um dia eu encontrar com ele de uma forma natural, em algum lugar por aí. Porque geralmente quando eu quero encontrar alguém, eu encontro. É impressionante. Quando eu quero conhecer alguém, acabo conhecendo. Então, no dia que eu encontrar Moraes, com certeza ele vai... ele iria realmente escutar isso de mim. Ele não iria escutar alguém que quer esquerda ou direita. Ele vai escutar, eu gostaria de um Brasil para todos os brasileiros. Então é diferente o discurso aqui. Mas a gente entende que, infelizmente, nós estamos vivendo uma crise de identidade, de moral. A crise é moral, como diz Dom Bertrand. A crise é moral. E essa crise moral é que está trazendo esse monte de loucura. Essa briga entre filhos e pais, filhos e netos, netos e bisnetos, e uma briga, um problema aí social tremendo. Aliás, eu quero agradecer aí muito as pessoas que faz tempo que eu não faço live nesse aplicativo. E eu vi ali, impressionante, 150, 180 acessos. Eu não sei se eu estou ficando louco, eu não sei, de repente aí alguém aí me esclarece realmente essa quantidade de gente, ou eu estou ficando doido, porque a gente faz uma live de 10, 20, 30, no máximo, gente conectada, e bateu aí 180, 200 conexões, impressionante, né? Lá no canal Monarquia Livre do TikTok também foi grande a audiência, né? E o Rumble, a gente estava arrebentando no Rumble, né? Agora 130, nossa, é uma coisa impressionante. Marcos, eu ainda quero ser presidente da República um dia. Serei o último presidente da República, restaurador do Brasil pela volta da monarquia. Quem sabe aí, né, cúpula da razão. Se estudar e for uma pessoa de muita articulação política, tudo pode. Se um operário que nunca trabalhou na vida é presidente da República, por que não, né? Se tivéssemos aí pessoas de boa vontade e que queiram trazer a paz, com certeza. Aliás, a democracia do Moraes e dos ministros não é a democracia que o pessoal pensa que é, né? É aquela famosa democracia para os amigos. Você já viu? A democracia para os amigos e a ditadura para os inimigos? A democracia para os protegidos e a ditadura para os miseráveis? Já ouviram falar disso? Se não ouviram, eu criei, tá? Eu criei hoje. Então, a democracia que eles criaram não é a democracia verdadeira como Clístenes estabeleceu na Grécia Antiga. Aquela democracia, só existe um lugar que hoje tem uma democracia muito parecida com aquela, que é os Estados Unidos. Só que ela tem um defeito, a democracia americana. Ela não tem um rei. Se a monarquia tivesse... se George Washington, acho que era George Washington, era um desses presidentes, tivesse aceitado para ser rei dos Estados Unidos, os Estados Unidos seriam muito maiores, muito maiores do que são hoje. Eu não lembro qual foi o presidente que perguntaram se ele queria ser rei, se o povo apoiasse e tal.
ele não quis. Por quê? Porque os Estados Unidos foi criado, foi George Washington, né? Então, Luiz falou aí, é o primeiro presidente, exatamente, ele seria o rei, porque criou-se uma república. Vocês podem, se vocês pesquisarem, vocês vão saber. Os Estados Unidos foi criado pelos maçons. A Constituição que veio com base na Revolução, na Grécia Antiga, maçonaria. Eles criaram o Estado maçônico. E sabe por que ele não aceitou? Porque a maçonaria foi criada para não ter rei e igreja. A igreja sendo a que acaba tendo a última palavra. Então foi criado a maçonaria e eles criaram o Estado americano depois de uma guerra civil sangrenta. E por isso que George Washington não quis ser rei. Porque ele era maçom. Entendeu? Dá para entender o porquê que ele não aceitou? Porque ele era maçom. Então, foi a única república que ela é uma república monarquista, que ela é adaptada para o parlamentarismo monárquico e que criaram um presidencialismo que na verdade não existe. Praticamente o presidente da república, ele faz o papel de chefe de estado como se fosse um rei provisório, tá certo? O Brasil começou a desmoronar desde a proclamação da república. E quem que foi que deu o golpe no Brasil? Quem que foi que deu o verdadeiro golpe? Os militares. Foi um golpe militar, junto com um partido nanico e junto com uma imprensa corrupta. Foi isso que aconteceu. Essa que é a realidade. E aí, assaltaram o Brasil e começou por aí. Depois os militares quiseram uma monarquia em 1961, indo na fazenda lá de Dom Pedro Henrique, convencer ele de fazer uma monarquia do faz de conta. Ele não aceitou e depois teve o regime militar apoiado pelo povo, pela imprensa, pelo Congresso. E foi isso que aconteceu para fugir do comunismo da Europa, porque o presidente João Goulart havia abandonado o cargo. Ninguém fala a verdade, né? Mas o culpado de tudo isso foram os militares, né? Que se pode fazer, né? Durma com esse barulho. E hoje nós estamos vivendo esse caos por causa justamente dessa situação. Dom Bertrand diz que o maior erro do Brasil é ter proclamado a República. Claro, não foi proclamada a República. A República foi um golpe, né? Proclamada a República, para mim, se tivesse tido um plebiscito. E aí sim feito uma proclamação da República. Mas não foi. Os Estados Unidos poderiam ter participado de um plebiscito. Eu não sei como é que era a relação da Inglaterra com o povo americano, mas poderia ter sido feito um plebiscito se os Estados Unidos deixaria de ser inglês ou não. Mas aí partiram para a guerra civil e 700 mil pessoas morreram. Essa é a verdade que ninguém conta. Por isso que o Bolsonaro ele tem um estreito laço com a família imperial. Principalmente o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tem um estreito laço. E ele é monarquista, o Eduardo Bolsonaro. Ele e o Carlos Bolsonaro. Mas, infelizmente,
essa junção e esse prosseguimento para uma conversão para uma monarquia parlamentarista parou quando o Lula assumiu. Então parou esse processo de mudança. Marcos, o que você acha dessa PEC que visa implantar o semipresidencialismo? Golpe de Estado, golpe, isso é um golpe. Semipresidencialismo é pior do que o parlamentarismo republicano. O verdadeiro golpe é realmente tomar de assalto tudo, tomar de assalto o Congresso e saquear o povo, o pouco que o povo tem. Pessoal, Congresso Nacional, Congresso ou Parlamento, ele só funciona com monarquia. Porque você precisa ter o poder moderador e o Conselho de Estado. Você não consegue ter um parlamento ou um Congresso com o chefe de Estado politizado. Esqueça isso. Se você quiser ter um Congresso equilibrado as duas forças, tendo a liberdade de expressão para os dois lados e vencendo o melhor pensamento ou o melhor projeto de governo, tem que ser uma monarquia parlamentarista. Não pode ser nem república, porque politiza o ministro e o presidente, e o semipresidencialismo é ainda pior ainda, tá? Hoje o povo não, no domínio do patriotismo, é capaz de amar o próprio país. Não é, eles não amam o país, só amam o dinheiro no bolso. Eu sou da seguinte tese, né? Eu sou da seguinte tese: o povo é exatamente igual à época de Jesus Cristo, quando Barrabás foi salvo e Cristo foi crucificado. É a mesma coisa. Não pense que o povo brasileiro é bom. O Dom Bertrand fala que o povo é bom, tudo bem, vou respeitar Dom Bertrand. Mas não pense que é tão bom assim. Porque quando dói o rabo, eles, em vez de lutar pelo país, luta pelo seu próprio rabo. É como o Lula faz. Ele luta pelo rabo dele. Ele come ovo de ema, ele dorme em cama de 100 mil reais, ele tem gravata de 1.600 reais, e ele fala: o povo não é para ser cuidado. Ele tem ódio do próprio povo. Ele tem nojo do povo. Ele, por várias vezes, ele humilhou o povo, ele falou um monte de coisa. Tá gravado. O pobre não é para ser cuidado. O povo tem que comer ovo de galinha e eu tenho que comer ovo de ema. Ou seja, ele separa. Para ele, tudo bom e do melhor. Pro povo, é o que ele queria fazer, né? Que é liberar alimentos que estão vencidos, ou estão para vencer. Se você for olhar tudo que o Lula tem feito agora nos últimos meses, mostra que ele não gosta do povo. Ele não está nem aí para o povo. Ele está cagando e andando para o povo. A verdade é essa. Se o pessoal pegar realmente tudo que o Lula fala, o pessoal vai entender que ele não gosta do povo. Ele gosta dele e dos amigos dele. Boa tarde, eu sou de Porto Seguro, Bahia. Opa, maravilha. Deixa eu ver aqui. Deveriam unir e publicar mais a respeito da monarquia. Boa parte da população. Olha, Remerson, né? Olha, Remerson, eu estou no movimento desde os meus 18, 17 anos. Aliás, conheci até o Brilhante Ustra. E era um velhinho super gentil, viu? Não era nada daquilo que falaram, que ele era matador de gente, nunca foi. Eu lembro que nós
num primeiro momento, nós não conseguíamos falar de monarquia, porque a gente era ridicularizado. Era coisa de história, era coisa de coisa que já passou, coisa ultrapassada. Devemos lembrar, pessoal, a ideia de república tem 2.500 anos. E a república e a monarquia parlamentarista surgiu no século XIX. Então, a ideia de monarquia parlamentarista foi a última versão de um governo. Devemos lembrar. Devemos lembrar só desse detalhe. Então, o que nós fazíamos? O que a Casa Imperial fazia? A Casa Imperial, ela rebatia jornais e instituições que faziam uma história distorcida. Então, publicávamos nos jornais a verdadeira história. Foi criado, foi editado vários livros, fizemos muitos eventos, muitos. E aconteceu que nós éramos um grupo que sonhávamos com a monarquia e que em 1993 perdemos o plebiscito por causa do Supremo Tribunal Federal, que impediu a família imperial verdadeira de participar, os herdeiros de participarem. Por causa da justiça, nós não participamos. Dom Luiz, Dom Bertrand, Dom Antônio não apareceram nos meios de comunicação em 93. A partir dali, nós achávamos que muito para o futuro a monarquia poderia ser não uma opção, quem sabe. Mas aí Dom Bertrand, ele viu a força do movimento com o Fora Dilma, quando ele viu a bandeira imperial sendo hasteada lá em Brasília. Ali, o pessoal do pró-monarquia viu que não era apenas um sonho numa noite de verão. A monarquia era, de fato, uma opção para a mudança no Brasil. Tanto isso é verdade que quando surgiu o Luiz Felipe para ser vice do Bolsonaro, ele teve 75% de aprovação na internet. Foi feito um levantamento, uma pesquisa, onde ele estava com o maior índice. Ele bateu Mourão, não lembro quem que estava na época, mas ele foi o que mais o povo queria como vice do Bolsonaro. E depois houve o golpe do Bibiano, queimando o Luiz Felipe, tentando denegrir a imagem dele. O Bolsonaro acabou escolhendo o general Mourão, foi a pior coisa que ele fez. Não por ele ser maçom de 33º nível, porque o Luiz Felipe é muito superior ao Mourão, e com certeza um civil e membro da família imperial teria um diálogo maior com a imprensa. Então, com certeza, Luiz Felipe se comunicaria melhor com a imprensa. E, nesse sentido, foi o que aconteceu. Ele acabou virando deputado federal, e o segundo mandato, e todo mundo ama o cara. É o melhor deputado que nós temos hoje em dia. Quem que seria o ideal para o Brasil, já que ele não é um herdeiro ao trono, Luiz Felipe? Ele não é mais herdeiro ao trono porque o pai dele renunciou. Ele poderia ser um presidente, o último presidente, um membro da família imperial. Depois ele poderia ser o primeiro-ministro e passar o Brasil já como monarquia parlamentarista ao seu primo, que é o herdeiro, que é o Dom Rafael de Orleans e Bragança. Então seria a melhor coisa. Agora, nós não temos muito espaço. Nós não temos muito espaço porque todas as nossas lives são censuradas.
o canal que é mais censurado no Brasil não foi o Terça Livre, foi o canal Monarquia Livre. O meu canal, ele foi censurado diversas vezes. Agora eu consegui ampliar. Eu recebi ameaças de morte dia e noite. Eu recebi muita coisa ruim que hoje até virou crime, né? Que é o bullying na internet, alguma coisa assim, que agora se tornou lei, né? Se tornou crime, tem perseguição, essas coisas. Mas eu senti na pele tudo isso daí. E aí, você tem uma ideia, toda vez que eu faço live, e não tendo nenhum filtro, nenhuma retaliação, ela estoura. Eu cheguei a ter uma live com 137 mil pessoas em 20 minutos de live. Eu tinha mais audiência que o Flow. E eu sozinho, um cara desconhecido, sozinho, com coisas amadoras, como você pode ver aí, por causa aí que acabou na energia elétrica e a gente não conseguiu ajustar direito o nosso aplicativo aqui. Sempre as minhas lives lá no TikTok, eu consegui fazer 10 mil inscritos em 3 dias. Depois o TikTok baniu o meu canal. É do ramo é da monarquia, né? Mas nós somos eu sou a favor do ramo de vassouras, né? Que é o ramo herdeiro. Vassouras. Então, o que acontece? O meu canal sempre estourou, sempre eu trouxe aqui, eu já trouxe generais. Nós temos amigos generais, eu já trouxe aqui. Generais, eu já trouxe tenente-coronel, eu já trouxe muita gente no canal. E aí o YouTube nos puniu várias vezes impedindo a gente fazer live. Então, por que eu não investi no canal? Porque eu não tenho segurança. Primeiro, eu não sou político. Segundo, eu não sou rico. E terceiro, as redes sociais elas vão podando, elas vão prejudicando. Hoje, por exemplo, na minha live lá no TikTok, eu fui restringido pela plataforma por 0 motivos. Tava fazendo a live, de repente, pum, apareceu na tela ali, live restrita. Então eu tava pensando, bom, se o Moraes não atrapalhar, eu vou investir pesado no Rumble. Mas aí veio aí o problema aí do Alexandre Moraes e de outros, prejudicou o meu canal. E agora, depois de tantos problemas que eu tive, hoje é a primeira vez que eu vi mais de 100 pessoas acessando o meu canal. Essa quantidade de gente que apareceu, que eu vi, eu não sei se eu estou ficando louco, essa quantidade de gente nunca apareceu, nunca pintou por aqui. Por quê? Porque tudo é restrito, tudo é perseguição dia e noite. Então eu sei o que é ser perseguido não sendo político. Eu sei o que é ser ameaçado. Eu, por exemplo, tenho a minha mãe que teve AVC, tem 81 anos. 81 anos. Meu pai tem 80 anos. E quem cuida da minha casa sou eu. Cuida dele sou eu. A gente não consegue ter toda a liberdade que eu poderia ter. Mas não é uma afronta. Mas, infelizmente, a República, ela é violenta. A República, ela agride, ela ameaça, ela
ela tortura, ela mata. As repúblicas são assim. Se você tentar querer a volta de uma monarquia e ver que você tem audiência, eles vão querer me destruir. Entende? É uma coisa natural. E por isso que é difícil. Você ter o apoio, você ter... Nós não temos um local para fazer a live com fluxo. Agora estamos aqui, mas e amanhã? Será que estaremos aqui? Quando o Brasil voltar a ser monarquia, será que os Estados Unidos vão reconhecer? Sem dúvida nenhuma, será reconhecido pelos Estados Unidos. Eles não mexem na soberania. Você tendo plebiscito e tendo escolhido pelo povo, eles jamais iriam impedir o Brasil. Nenhum país iria impedir se fosse um plebiscito. Como aconteceu, o último país que teve a volta da monarquia foi, deixa eu lembrar, agora fugiu o teu nome esquisito, Camboja. Foi o Camboja que teve a volta da monarquia lá, parlamentarista, o último país. E tá melhor do que nós, o Camboja. Eu realmente queria o PL lançasse Luiz Felipe. Eu também, Ricardo, eu também. Mas o grande problema, sabe o que é o grande problema? É achar que o Luiz Felipe, por ser presidente, poderia dar um golpe de Estado e colocar o primo dele como sendo o imperador, que é o príncipe, que é o Dom Rafael. Então, tem que se imaginar também essa situação. Se realmente o Luiz Felipe iria querer ser presidente da República. Mas ele seria ideal. O Bolsonaro empurrando o Luiz Felipe como presidente seria o ideal. Só que o Luiz Felipe, ele não é conhecido. Ele não tem nome para ser, por enquanto, presidente da República. O povo não ia querer o Luiz Felipe, por enquanto. Seria ele como vice do Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro, como é do PL e o Luiz Felipe é do PL, não seria o Luiz Felipe. Seria alguém de um partido forte que teria que fazer um freio em contrapeso para o Centrão, infelizmente, ter ali uma fatia do governo. Então, poderia ser de um PSD, por exemplo. Por exemplo, poderia ser de qualquer um que pudesse dar um equilíbrio meio que centrão nas eleições. Entendeu como é que é o negócio? Então, de uma certa forma, é isso. Se indicar o Luiz Felipe, ganha, mas assim, ia ser uma disputa boa, né? Seria o melhor dos mundos, Renan, para mim, tá? Ver o Luiz Felipe como presidente da República seria uma paz para esse país. E vou falar, o Moraes não ia dar de louco com ele, nenhum ministro do STF ia dar de louco com ele. Ninguém iria fazer uma oposição tão absurda. O Luiz Felipe teria facilidade de estar nos meios de comunicação. Seria muito bem recebido. A Rede Globo teria paciência com ele. Entendeu? Eu acho que é o melhor nome, o Luiz Felipe, mas vai botar isso na cabeça do Bolsonaro, vai botar isso na cabeça de outros, vai botar na cabeça de pessoas que querem o poder. Então, do Luiz Felipe, para mim, é o Tarcísio. Para mim é o Tarcísio. Depois
eu vejo o Eduardo Bolsonaro uma pessoa interessante, que traz credibilidade, ele é uma pessoa que tem presença. E por último, né, Michele Bolsonaro, né? Seria essa a escalada do que eu apostaria, mas que sem dúvida Luiz Felipe seria a melhor opção. Mas enfim, é o que a gente pensa, né? A verdade, amigo, eu 22 precisávamos de uma atitude tipo Dom Pedro. Concordo. Dom Pedro I como sendo 2022 até hoje, né? Até 2026. E aí você teria um Dom Pedro II depois. Claro. Por que Dom Pedro I foi bom? Porque ele segurou a soberania do Brasil e não permitiu que o Brasil se dividisse. Então Dom Pedro I foi muito importante e ele era muito brigador, né? Tanto que ele ganhou como rei Dom Pedro IV por destronar o seu irmão que estava tentando ali tomar o trono na Mão Grande, em Portugal. Aí ele voltou e virou Dom Pedro IV. E Dom Pedro II, que seria um cara progressista, mas um cara religioso, mas uma pessoa que consegue ser mais agregador. Assim dizer, Dom Pedro II era mais estadista. Eu realmente, uma coisa que o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, é o tom de ironia das entrevistas, ele ser muito truculento, ele ser muito grosso. Se ele fosse um pouco mais suave nas entrevistas, fosse uma pessoa que de repente trouxesse um humor, seria interessante. Essa é a minha opinião. O Bolsonaro um pouco mais desarmado, com mais diálogo com a imprensa, para mim, seria esse modelo de Bolsonaro que eu gostaria de ver. Talvez teria muito menos pressão, mas ele é porra louca. Ele chuta o pau da barraca, que se pode fazer. É o jeito dele. Tem gente que gosta desse lado debochado e às vezes um tanto grosseiro. Então, de uma certa forma, um defeito que ele tem. Eu quis dizer que Dom Pedro I iria para a guerra. Não. Sim, Dom Pedro I para a guerra, aí tem que ter... Porque é o seguinte, não é Dom Pedro I que ia para a guerra. Era o conselho que orientava Dom Pedro I para uma guerra. Ele tinha coragem de ir para a guerra, mas o Conselho de Estado é que determinava as ações conjuntamente com Dom Pedro I. Dom Pedro I não era um tirano, não era um ditador. Ele agia conforme conforme ali ia construindo os apoios. Ia construindo a narrativa, ia construindo a decisão. É isso que a gente vê. Bom, vou encerrar aqui. Eu agradeço ao pessoal que curtiu. Eu não sei se teve realmente a quantidade que eu estou vendo aqui no mostrador meu. Acho que não, né? 61 pessoas, eu não acho que seja tudo isso. Deve estar errado aqui o meu mostrador. Chegou a bater aí 200, aí está 108, eu acho que não é, isso aí deve ter um bug, né? Mas agradeço ao pessoal que curtiu, e a gente vai trazer mais coisas aí. Não, a monarquia não volta em 2026, mas nunca, isso aí esquece.
A monarquia poderia ter voltado em 2030 se não tivesse ruptura. 2035, ou fazer um plebiscito junto com esse semipresidencialismo. Como está agora, vai demorar um pouco mais. Imagine o cara ser atacado o tempo todo e não conseguir responder aos ataques. Bolsonaro sempre teve razão, sem dúvida. Olha, eu posso dizer que eu senti a mesma coisa, porque o meu canal foi duramente castigado, eu fui duramente censurado nas minhas redes sociais, então eu sei bastante o que a gente querer se manifestar e não conseguir. Então é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se fala aí uma outra hora e continuar aí acreditando. Ele se acha mais do que Deus. Infelizmente, o Alexandre de Moraes perdeu. O Alexandre de Moraes, quando ele era do PSDB, quando ele era um professor, ele era um excelente jurista. Ele era um cara muito bom. Quando ele se perdeu no ódio, ele se perdeu na vaidade e na ambição, ele se corrompeu, aí acabou. Mas ele foi muito bom. De um certo momento, quando ele era um professor, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje é uma caricatura do que ele foi. Subiu a cabeça, exatamente. Infelizmente, eu falaria para ele, cara, você é muito bom, cara. Eu falaria para o Alexandre de Moraes, cara, você, além de você ser... você é muito inteligente, você é muito esperto, você manja muito. Só que você foi pro lado ruim da história, você errou o lado da história. Não para favorecer Bolsonaro nem nada, é para ficar isento. É para ele trabalhar na isenção. E não ser politicamente utilizado. Esse foi o erro do Alexandre de Moraes. Esse foi o principal erro. Mas ele tem bons livros escritos. Os livros dele é muito elogiados, viu? Os livros dele são muito bons. O pessoal do Supremo Tribunal Federal, alguns escrevem muito bem, são muito bons. Mas o uso errado da força. Exatamente, Ricardo. Rasgar a Constituição de 88 e fazer uma nova, né? Já tem um projeto basta usar o do Luiz Felipe. Então ele realmente, infelizmente, ele sucumbiu ao poder, ao cargo, a tudo. É uma pena, a pena mesmo, dá pena, viu? E como ele vai acabar, pessoal, não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Vocês podem ter certeza que, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes não vai acabar bem. Infelizmente. Valeu? Um grande abraço. Tchau.